Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, mais um episódio. Eu tenho uma convidada muito especial que não poderia faltar, que é a Laís Murta, nutricionista, que trabalha muito com a relação entre a nutrição e a saúde mental. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser bem interessante. Vamos lá, muito obrigada pelo convite, eu amei, né? Tô adorando participar, enfim, falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Que eu acho que tem tudo a ver com nutrição. Muitas pessoas ainda não entendem sobre isso, mas nosso papel aqui também é mostrar como isso é importante. Exatamente, seja sempre bem-vinda. Laís, começa contando pra gente o quanto que a alimentação ela pode ajudar na questão da saúde mental, do bem-estar, para as pessoas entenderem que se alimentar não é só uma questão de necessidade do corpo fisiológica, mas tem sempre uma relação, né? Na verdade, quando a gente pensa no nosso corpo, todo o funcionamento dele depende de quê? De reação química, né? Então, tudo é reação química. Então, quando você pensa, por exemplo, no funcionamento do cérebro, o que você tem ali? Tem a comunicação, né, entre os neurônios, as sinapses. E do que é feita essa comunicação na maior parte das vezes? Nutrientes, minerais, cálcio, potássio, né? A gente tem magnésio, enfim, sódio, principalmente. Fora isso, pensando, trazendo um pouco a questão do tecido, né, do tecido nervoso. Membrana, né, a membrana celular, que a gente tem ali, ômega 3, tem vários tipos de gordura. Então, todas as reações que acontecem no nosso corpo, então, seja para a gente ter uma transmissão sináptica, seja para formar o tecido, seja para produzir um neurotransmissor, você precisa de nutriente. Todas as reações químicas do nosso corpo são reguladas por nutrientes. Lembra da bioquímica antigamente? Sim. Você tem ação enzimática. O que é cofator para aquela enzima? É um nutriente. Então, qualquer desequilíbrio nutricional vai acabar interferindo no funcionamento, vai acabar interferindo no resultado dessas reações químicas. E aí você começa a ter um desequilíbrio, né? Então, isso vai, como o nosso corpo ele é um sistema complexo, né? Então, uma reação acaba interferindo com vários outros sistemas, você acaba tendo múltiplos desequilíbrios que podem culminar com uma doença. E no cérebro não é diferente, a gente sabe que todas as doenças psiquiátricas e dor crônica têm como base o quê? Processo inflamatório, estresse oxidativo, né? E alterações nutricionais, que inclusive estão relacionadas com o controle, né? Tanto da inflamação quanto do estresse oxidativo. Fora o papel da microbiota. Né, que a gente sabe que tem um efeito direto também. Então, se a gente não tem uma nutrição adequada, é impossível você ter saúde mental, né, porque você acaba gerando desequilíbrio, ou você acaba, por exemplo, piorando essas questões relacionadas à inflamação e estresse oxidativo. O maior público que eu tenho hoje de pacientes, né, que a gente sabe que a gente está aqui no centro do mercado financeiro, naquela correria, naquela loucura toda, onde alimentar talvez passe despercebido. Às vezes fica tomando bastante aquele cafezinho durante o dia, não consigo parar para almoçar. Qual que é a sua sugestão que você dá para essas pessoas que realmente, né, da importância da alimentação? Como fazer nessa rotina mais turbulenta? Olha só que interessante nessa sua pergunta, porque o nosso cérebro é um dos órgãos que mais gasta energia do nosso corpo. Ele gasta 25% da energia em repouso, ou seja, é um quarto, é muita coisa. E pensando nessas pessoas que vivem sob pressão, fazem longas jornadas de trabalho, o gasto energético é muito maior. Né? Então você tem uma demanda energética muito maior, uma demanda nutricional muito maior. E são justamente as pessoas que acabam não comendo bem por conta da correria, porque elas acabam priorizando outras coisas ao invés da saúde. Então elas priorizam, enfim, prazos e etc. E acabam sendo relapsas, né, com a alimentação. Então, o que isso vai acabar fazendo? Vai acabar comprometendo a performance cognitiva, né? E quando a gente fala, por exemplo, alguém do mercado financeiro, precisa estar ali afiado, né? Você não pode ter, né, piscar, né? Você tem que estar... E nessas situações, o que a gente precisa pensar, eu falo que a grande chave do sucesso para a gente ter uma alimentação saudável, seja quem for, é a organização. E aí, a gente tem diversas formas de se organizar.
ou você cozinha, o que não é uma realidade para muita gente, pensando numa cidade grande como a nossa, ou você tira, né, umas horas da semana para cozinhar, ou você tem alguém que te ajuda em relação a isso. Hoje a gente tem vários produtos industrializados saudáveis que podem fazer parte da nossa alimentação de uma forma prática, facilitando, né, nessas situações. Nós temos opções de restaurantes saudáveis que a gente pode pedir um delivery, né? O que eu sempre falo é assim, a gente precisa tirar ali 2 horas por semana para organizar a refeição. Você trabalha aqui, no centro do mercado financeiro, não tem restaurante próximo, você não tem ninguém que cozinha para você, você vai ter que se virar. Vai pedir no iFood? Tem várias opções de restaurantes saudáveis, tenta selecionar aqueles que têm opções mais saudáveis, já coloca ali na estrelinha, né, para que você peça. Ou não, de repente você tem alguma pessoa, sei lá, sua faxineira cozinha, de repente você pode contratar ela uma vez por semana para cozinhar e deixar todas as suas refeições prontas. Ou se você tiver tempo, você tira um tempinho, deixa as refeições prontas, pode congelar. Ou mesmo optar, né, por essas refeições que são congeladas, né? Tem várias opções de refeições congeladas que são saudáveis e dá para a gente incluir no dia a dia. Então eu digo assim que hoje não tem desculpa, né? Eu organizo comida de quem está no Japão. A gente acha opção saudável. Claro que talvez para quem não trabalha na área isso é um pouco mais difícil, mais desafiador, mas a partir do momento que você entende o que você precisa, fica muito fácil. Então você sempre vai conseguir. Você só precisa trazer um pouco o foco para a alimentação, né? Porque isso acaba geralmente ficando em segundo lugar em relação a outras coisas. A pessoa coloca o trabalho na frente, coloca qualquer coisa na frente, né? E só que qual é o ponto disso? Você vai acabar perdendo performance em todo o resto que você faz, né? Então você acaba perdendo saúde, né? Então a gente tem que fazer esse esforcinho e não precisa de muito tempo, 2 horinhas por semana a gente já resolve. E você sabe que todo o trabalho, todos os convidados que eu trago aqui é exatamente para conscientizar as pessoas de que trabalhar é importante, a vida social é importante, mas em primeiro lugar a individualidade, o cuidar de si. E todo o trabalho que eu faço com os pacientes começa assim, vamos organizar a rotina? Porque eles não conseguem colocar nem o acompanhamento neuropsicológico na rotina se a gente não organizar essa rotina. Então, organizar essa rotina vai envolver várias coisas. Vai envolver o acompanhamento que acaba fazendo conosco, a alimentação, os horários de se alimentar, a questão de atividade física, até mesmo a socialização, que eu falo que é importante. Fundamental, né? Que eles precisam também ter um momento de estar com a família, de estar com os amigos, de distrair a mente e saber que não é só desse trabalho que se vive, né? Exatamente. Eu falo que as pessoas elas acabam sendo engolidas pelo trabalho, né? E muitas vezes deixam realmente de fazer o que é realmente importante, né, para elas. E nisso, quando você está no meio desse redemoinho, né, de coisas, fica difícil você encontrar uma saída, entender como você organiza a sua rotina, né, e eu acho que por isso que esse trabalho ele acaba sendo fundamental, porque vai dando ali um suporte para que a pessoa consiga enxergar que realmente, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e de repente até abrir mão de algumas coisas vai ser mais produtivo, né? Então você ali tirar 2 horinhas por semana para organizar a tua refeição, parece muito tempo, né? Mas na verdade você vai ganhar, dobrar, triplicar sua produtividade depois. Então muitas vezes aquele trabalho que você leva horas para fazer, porque você está exausto, porque você não está rendendo, não está concentrando, se você estiver bem nutrido, você vai fazer de uma forma mais rápida, mais eficiente. Vai sobrar mais tempo para você fazer outras coisas. E às vezes a gente até acaba evitando muitos casos, né, que a gente sabe que está bem comum hoje em dia de burnout, né? Sim, burnout. Eu acho que é um assunto que está todo associado a essa saúde mental e o quanto que, como você mesma disse, a nutrição é importante nesses casos também, né? Porque se você não se alimentar, ninguém para em pé, né? Exatamente.
além dessas outras coisas, então você já tem a sobrecarga ali do trabalho, a pressão, muitas vezes a própria pressão que você coloca em si mesmo, a autocobrança, e você vai sendo engolido por isso e vai abrindo mão dos cuidados básicos com a saúde e das coisas que são importantes, então como você falou, socialização, tá com a família, a espiritualidade, né, e esse cuidado com a saúde, as pessoas, eu vejo as pessoas mergulham no trabalho e esquecem de comer. Como você esquece de comer? Não pode esquecer de comer. Eu trabalho muito, não dá tempo de parar. Você tem que parar 10 minutos para se alimentar, né? Então, a gente sabe, um exemplo, só para ilustrar. Se você fica muitas horas sem comer, o que acontece? Básico, baixa a glicose. O cérebro precisa de glicose. Vai acabar com a tua produtividade, isso vai custar muito para você, vai ser mais difícil, o trabalho se torna mais árduo, né? Então isso vai te sobrecarregando. Então uma coisa simples que você pode fazer, sei lá, não pular o lanchinho, já vai ajudar a melhorar a tua performance cognitiva. Tomar café da manhã melhora a tua performance cognitiva. Então são ajudas, né? São estratégias que a gente pode lançar mão, inclusive para reduzir um pouco toda essa carga, esse estresse, né? E prevenir, por exemplo, esse tipo de doença que cada vez mais acontece, e a gente sabe, né, o quão custoso depois é para a pessoa se recuperar. Mas a gente também tem o outro lado, né, Laísa? Às vezes tem gente que deixa de comer e tem gente que acaba comendo demais, que está bem associada a essa questão, né, da ansiedade. Como que é esse outro ponto? Tem isso também. Então, assim, tem alguns componentes, tem pessoas que vão ter realmente apreciar mais comida, então assim, isso trazer, né, um prazer a mais do que outras pessoas que são menos suscetíveis, mas independentemente, quando eu falo assim, você tá extremamente estressado, você tá ali cheio dos compromissos, enfim, mil coisas, o que você não tá conseguindo socializar, ver teus amigos, você não tá conseguindo, sei lá, ter um hobby, o que te dá prazer de forma rápida e prática? É comida, né? É uma droga socialmente aceita você se entupir de doce. É uma droga socialmente aceita, né? Então é uma forma de se entorpecer, né? Também. Então eu entendo isso como uma falta realmente de prazer nas coisas que são realmente importantes. As pessoas, muitas vezes, ela não tem onde recarregar a bateria, né? E aí o que é mais fácil, o que é mais prático é fugir para a comida e para o álcool, né? Que é uma coisa muito comum. E nós, eu falo que nos últimos 100 milhões de anos, a nossa fisiologia não evoluiu, ao passo que a nossa cultura e os nossos hábitos alimentares, eles mudam de forma muito rápida. E o que eu quero dizer com isso? Antigamente, o nosso estresse era sobreviver a uma época de estiagem, fugir de um animal, enfim. A gente não tinha disponibilidade de alimento. Então, quando a gente encontrava um alimento calórico, geralmente rico em gordura e carboidrato, aquilo disparava, né, liberava aquela dopamina, né, trazendo motivação, enfim, fazendo com que a gente comesse o mais rápido possível, a maior quantidade possível, na intenção de quê? Fazer reserva para a gente passar por esse período. E isso fazia com que a gente decorasse o lugar onde tivesse aquela comida calórica, para que a gente conseguisse trazer nossos familiares para se alimentar também. E nisso você fazia estoque, passava o inverno sem comer, né? E, enfim, sobrevivia. Hoje em dia, a gente não passa o inverno sem comida, a gente não tem nenhum bicho correndo atrás da gente. O nosso estresse é esse, é o trabalho, é o trânsito, né? Enfim, relacionamentos tóxicos. E o nosso cérebro, ele continua entendendo isso como um perigo de morte, e aí e vai entender que quando você está com perigo de morte, você tem que estocar, né, para você sobreviver. Então nessa a gente busca alimentos ricos em carboidrato e gordura. Por isso que a gente busca comer
o Kit Kat, por isso que a gente vai no sorvete, na pizza, na massa. E é em momentos mais estressantes, mais de ansiedade, de maior procura, de preocupação, que as pessoas acabam se jogando nesses alimentos mais calóricos, assim, né? Exato, que acabam tendo são hiperpalatáveis, disparam realmente essa dopamina e tocam com muito mais facilidade, né? Então, o mesmo mecanismo, é o mesmo mecanismo de sobrevivência. Teu corpo vai fazer o quê? Você comer a maior quantidade possível, o mais rápido possível, porque ele entende que você vai morrer, você precisa tocar energia para sobreviver, né? E esse mecanismo não faz você lembrar onde tem o alimento, que é o iFood hoje, é tipo no mercadinho dali. Então a gente tem isso com muita facilidade. Então você acaba realmente desenvolvendo esse vício, né? E como a gente lida com isso? Eu digo que a primeira coisa é você realmente fazer um trabalho comportamental para mudança de hábito, né, incluindo outras fontes de prazer no seu dia a dia. Então, desenvolvendo um hobby. É interessante que eu pergunto para os meus pacientes, qual que é o seu hobby? A pessoa não sabe. O que você gosta de fazer? Não sabe. A pessoa não sabe. Falei, o que você fazia na infância que você gostava, que você relaxava? Então, era isso. E por que você não busca fazer? Ela fica, nossa, é verdade, né? As pessoas esquecem, né? Então, assim, o que acaba sendo mais fácil é comida. E você sabe que na minha atuação, quando eu faço essa pergunta, né, do que você gosta de fazer, qual seria o seu hobby, que muitos não sabem responder também, eu vejo que todo o trabalho de autoconhecimento, eu vejo o resultado quando o paciente consegue falar de si, consegue falar tanto do que gosta, como também do que incomoda, enfim, e as pessoas precisam entender disso, né? Às vezes ela acaba repetindo padrões que vem com a vida, às vezes vendo, né, familiares também, não sei, tem gente normalmente, isso vem de família, Sim. Essa alimentação um pouco, às vezes o excesso ou a falta. Muita gente pensa, mas é por causa da minha genética. Então a gente tem herdabilidade genética, mas a gente tem herdabilidade comportamental. Sim. Que é o principal. Na verdade, quando a gente vê, assim, na 90% dos casos, o que a gente vê é herança de comportamento. Então, você tem uma família com maus hábitos alimentares, você acaba replicando isso ao longo da sua vida. E a gente tem também, hoje a gente tem estudos mostrando também que tem um papel epigenético. Em qual sentido? Então, por exemplo, existem estudos que mostram que as crianças que nasceram de mães que gestaram durante a Segunda Guerra, né, que ficaram em campos de concentração, que passaram por muita privação, depois de adulto tiveram uma maior chance, tiveram um maior desenvolvimento de doenças metabólicas, né, obesidade, diabetes, né? Então, como uma forma do seu corpo, né, passou a privação, então o corpo da criança foi desenvolvido, teve um imprint para o acúmulo de energia, né, para a preservação da vida. Então, a gente vê que existe realmente esse imprint epigenético, então isso é uma coisa que a gente estuda bastante hoje, a gente vê. Mas o que eu posso dizer é que, assim, na grande maior parte dos casos, é essa herança comportamental que a gente tem. Então, o fato de, sei lá, você ter aprendido a comer com a sua família que tinham hábitos errados, você vai carregando. Da mesma forma que você acaba sendo influenciado pelas pessoas que você convive. Não é aquela coisa, depois que eu casei eu engordei, né? Porque de repente seu marido tinha hábitos ruins e você acaba convivendo e acaba adotando aquilo para você. Quanta gente que fala, comecei a namorar e engordei, né? Porque só sai no date, só vai comer, ninguém vai pro parque passear, não é? Exatamente. Né? Então a gente acaba tendo essa influência comportamental. E Laís, o que você trabalhando nessa área de nutrição, associada à saúde mental, qual que é a maior queixa das pessoas que você sente, assim?
A maior dificuldade, tipo, da alimentação, tem uma questão comportamental, mas assim, o que você acha que é um gatilho ali que pode desencadear algum comportamento, enfim? Uma coisa que acaba sendo desafiadora para a maior parte das... Acho que 2 coisas principais. A primeira que eu já falei é organização. As pessoas têm muita dificuldade de se organizar. Né? Então, isso é um ponto que atrapalha. Então, por exemplo, se você passa o dia fora, às vezes você tem, o que eu levo para comer no carro? A pessoa esquece de comer. Então, assim, acho que nessas situações, então, que a pessoa vem passando por algum transtorno psiquiátrico, então, muitas vezes ela está desmotivada, anedônica, então, esse esforço para a organização acaba sendo mais difícil, muitas vezes ela vai precisar de ajuda de alguém para ajudá-la, de ajuda de alguém para ampará-la nesse momento, né? Então, até por isso que eu acredito que nesses casos, um acompanhamento mais próximo, ele acaba sendo importante tanto para a ajuda dessa organização, mas para a motivação. E um segundo ponto que eu posso dizer é a questão social. A questão social, então, a socialização, porque é isso, né? Se você não come, você é chato. Se você evita alguma coisa que não é saudável, você é fresco. Né? Se você não bebe, você não faz parte do grupo. Fala, não acredito, você não vai beber hoje. Só uma. Então a gente tem toda essa questão social por detrás que acaba sendo muito desafiadora também. Né? Então a gente acaba sofrendo muita influência. Né? Então eu falo assim, até de repente fazer novos relacionamentos, né? Descobrir novos amigos saudáveis na academia, pode ser uma forma de incentivo. Mas eu diria que esses são os principais, as principais coisas que dificultam o processo de mudança de hábito. Entendi. E quando as pessoas não conseguem manter esse hábito, né? Essa questão de tipo o quanto que a nutrição inadequada ela pode contribuir, né, para problemas de saúde mental como a ansiedade, como essa depressão, como que eu não consigo, e como que isso gera? Marcela, uma coisa que eu sempre falo, todo processo de mudança ele não é linear, né? Então tem altos e baixos. O que a gente tem que ver, assim, o nosso papel como profissional nutricionista, a primeira coisa a gente vai ter que olhar se existe alguma deficiência iminente, né, que está trazendo algum prejuízo, e a gente vai direto ao ponto, vai corrigir, por exemplo, com o uso de suplementos, né? Mas também a gente tem que incentivar que qualquer mudança positiva feita vai trazer resultado, né? Então, eu falo assim, a partir do momento que você come uma coisa, dali 3 horas você já está expressando proteínas que podem ser boas ou ruins. Você já tem mudança no seu metabolismo, né? Então a pessoa fica pensando lá na frente, quantos quilos eu perdi? E às vezes deixa de curtir o processo, que melhorou a digestão, melhorou o humor, o sono, melhorou tal. Então você começar a trazer apontar para a pessoa essas melhoras que já estão acontecendo, já faz com que ela se motive a continuar, né? E encorajar que, assim, tudo bem, deslizou, próxima refeição a gente volta, e você vai continuar tendo benefícios. Então, esse trabalho, sabe, de fazer com que a pessoa acredite e volte realmente entenda que a mudança ela não é linear, e para que ela não fique frustrada, né? Para que ela não fique frustrada e abra mão de tudo. Eu sei que você sempre está estudando, sempre está com as referências atualizadas de tudo que está acontecendo em relação à saúde mental e a questão da nutrição. Quais alimentos que eles falam que têm benefício para a saúde mental, já que eu acho que é importante a gente trazer isso? Você sabe que o principal paradigma que a gente estudado em relação à saúde mental, não só a saúde mental, mas saúde como um todo, mas especificamente saúde mental, é a dieta mediterrânea, o padrão alimentar mediterrâneo, que hoje nem existe mais, né? Diga-se de passagem, porque hoje em dia o pessoal já ocidentalizou tudo. Mas como base, né, é um padrão alimentar plant-based, que tem um consumo predominante de vegetais,
Então, aí quando eu digo vegetais, então entram as verduras, os legumes, frutas, especialmente as frutas vermelhas e arroxeadas, tá? Muito azeite de oliva, De nozes qualidade, de né? qualidade, obviamente, né? Azeite extra virgem, primeira prensa a frio, então esses cuidados, nozes, castanhas, um consumo baixo, moderado de carnes brancas, especialmente peixes, laticínios, especialmente de animais menores, como cabra, ovelha, um consumo baixíssimo assim de carne vermelha, qualquer alimento ultraprocessado, e é baseado no consumo de alimentos frescos, geralmente sazonais, né, em que a gente sabe que os alimentos sazonais eles vão ser mais ricos nutricionalmente, e pensando até nesses que utilizam fertilizantes, a necessidade desses alimentos acaba sendo muito menor, né, então o que eu posso dizer assim, o que não pode faltar são os vegetais variados, especialmente verdes escuros, frutas, especialmente as vermelhas arroxeadas, azeite de oliva, nozes, castanhas, peixes, né? Consumo Peixes mais claros, né? peixes Tipo o mais branco. claros, peixes gordos também, tá? Que são mais ricos em ômega 3. É que a gente vai entrando em outros detalhes, né? Naquela época, eles não tinham peixes tão contaminados, mas geralmente peixes mais gordos que acabam de água fria, sardinha, arenque, cavala, que são peixes que com baixa contaminação e tem mais ômega 3. Grãos integrais, então todo tipo de grão integral, leguminosa, feijão, grão de bico, lentilha, essas coisas todas. Consumo moderado de laticínios de animais menores e um consumo baixo de açúcar, carne vermelha e ultraprocessado, tá? Então, assim, a gente tem que adaptar isso para nossa realidade, né? Todo mundo que vai ter acesso, por exemplo, a comer nozes, aí a gente adapta para castanha de caju, castanha do Pará, castanha de baru que a gente tem no Brasil. Nem todo mundo vai conseguir comprar mirtilo, né? Mas a gente tem açaí, que tem um poder antioxidante até maior, a gente tem jabuticaba, a gente tem pitanga, que são nossas frutas vermelhas, né? Então a gente tem bastante opção. Então assim, tem que saber, né? Eu acho que a importância do acompanhamento nutricional, na minha visão, é entender o que comer, em quais horários, sugestões, alterações, tipo, o que se adequa. Porque às vezes o que pode dar certo para mim, não necessariamente pode dar certo para você ou para outra pessoa. Então essa individualidade, que ela também é muito importante, né? De você não generalizar tudo que houve. E eu sempre fiquei com a ideia de que a dieta mediterrânea era, né, eu acho que concretizou muito isso. Eu tenho que pensar essa questão de peixe, de legumes, mas quando eu fiz uma dieta, não sou vegana, mas quando eu fiz uma dieta vegana, eu vi o quanto eu comecei a entender sobre os alimentos. Porque aí eu comecei a observar, comer uma variedade que eu não comia e me desafiar a encontrar, foi um grande desafio, esses alimentos de fácil acesso. Eu estava no aeroporto, eu falei, como que eu vou encontrar agora algo que seja vegano no aeroporto? Salada de fruta. Então, salada de fruta. E aí, por final, eu encontrei uma tapioca ali com um tomatinho, rúcula e ótimo. Falei, tá feito. Muito bem. Então, eu acho que é essa mudança que a gente começa a ver, né? Eu comecei a aprender como escolher esses alimentos, né? E a importância do prato colorido, né? Como você sempre fala. Exato. Pelo menos aí 400 gramas, né, de verduras e frutas por dia, que não é muita coisa da gente conseguir. Se você parar para pensar, come uma fruta de manhã, no almoço, uma salada, uma couve refogada, uma fruta à tarde, e no jantar, sei lá, abobrinha, pronto, né? Não é coisa demais. E sabe que hoje a gente está vivendo a era da nutrição de precisão. O que é a nutrição de precisão? A gente consegue individualizar cada vez mais o planejamento alimentar de acordo com a individualidade. Então a gente está na era ômica, a gente tem tem os testes nutrigenéticos, os testes de metaboloma,
né, que é para ver realmente o que está acontecendo de reação química aí. A gente tem os testes de microbioma para avaliar a microbiota e as coisas que as bactérias produzem. Então, tudo isso traz para a gente ferramentas para que a gente consiga cada vez mais personalizar, né? Porque ainda existem as pessoas que seguem essas dietas aí de Instagram, né? No meu tempo era boa forma, né? Agora tem Instagram, essas coisas todas. E esquecem que elas têm as individualidades, né? Laís, quando eu fiz o exame, né, de microbiota e depois que eu fiz, como dizem, meu reset ali, eu sou uma outra pessoa antes e depois, né, de aprender toda essa alimentação, porque eu sempre tive um hábito. A minha vida sempre assim se consiste em refluxo e muito problema estomacal. Tanto que eu fico pensando, meu Deus, quando eu engravidar, eu tô perdida, porque todo mundo se queixa disso. Nós estamos no caminho, né? Mas eu vi o quanto que isso foi importante e tem se falado muito dessa relação entre cérebro e intestino, dessa questão da microbiota. Traz um pouquinho pra gente, assim, como que é essa relação. É uma relação direta e reta, né? Hoje, assim, não tem como negar, ainda existem profissionais da saúde negacionistas, né, mas não tem como negar a grande influência que o nosso trato gastrointestinal tem sobre nossa saúde mental e vice-versa. Nosso intestino tem mais neurônio que o nosso cérebro, né? Então, eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação entre o cérebro e o intestino que acontece de mão dupla. Então, a gente tem uma via física, que é o nervo vago e todos os seus aferentes, né, os nervinhos, e a gente também tem as vias metabólicas, vamos dizer assim, que se dá tanto pelos metabólitos, as substâncias produzidas pela nossa microbiota, né, quanto citocinas inflamatórias, então outros mediadores inflamatórios que são produzidos pelo nosso sistema imunológico, e os hormônios, né, então enterhormônios, a gente tem células endócrinas no nosso trato gastrointestinal, então é um negócio que está se comunicando o tempo inteiro. Quem está passando por um período de estresse, uma pessoa cronicamente ansiosa, uma pessoa depressiva, a gente sabe que isso muda a composição da nossa microbiota rapidamente. Tanto é que a gente vem tendo estudos tentando mostrar se existe uma característica da microbiota de acordo com cada patologia. Existem já alguns estudos que mostram algumas tendências, não dá para a gente, né? E a ideia deles é até utilizar isso como uma forma de diagnosticar, né? A gente sabe, né, que o diagnóstico hoje de doença psiquiátrica ele é muito clínico, né? Mas a ideia de desenvolver marcadores para a gente avaliar realmente, para a gente facilitar o diagnóstico nessas condições. Da mesma forma, se você tem uma microbiota desequilibrada, né, a tal da desbiose, isso afeta diretamente o seu cérebro, a saúde do seu cérebro, o seu humor. Tem aquela frase que a gente fala, ela tá enfesada, né? Tá irritada. E vem disso, né? Aquela pessoa que tem intestino preso, aquela pessoa que tem algum tipo de alteração, né? Ela vai ser uma pessoa que vai sofrer, ou ela vai ser mais estressada, enfim, né? Aí vai depender muito da pessoa. Mas a gente tem esse efeito direto, que é mais um ponto da atuação da nutrição, porque a composição da nossa microbiota depende 100% do que a gente come. 100%. Ela vive do que a gente dá para ela comer. Então, se você tem uma alimentação só à base de junk food, você só vai ter bactéria do mal, entendeu? Se é uma pessoa que come muita carne, uma pessoa que só vai ter proteobactéria, que são bactérias mais inflamatórias, né? Se você é uma pessoa que come muitos vegetais, frutas, segue o padrão mediterrâneo, você vai ter uma microbiota mais saudável e que vai produzir substâncias benéficas para o cérebro, né? Então, hoje, assim, não tem como a gente dissociar a saúde mental da saúde gastrointestinal. Não tem como você tratar a saúde mental sem pensar nisso. Até porque a gente sabe que as medicações influenciam a nossa microbiota, inclusive algumas delas acredita-se que o efeito se dá pela modulação da microbiota. E existem estratégias nutricionais específicas que modulam a microbiota
para o tratamento de determinadas doenças. A mais notável é a epilepsia. Desde 1920 a gente usa a dieta cetogênica para tratar a epilepsia refratária. E hoje a gente sabe que o efeito benéfico da dieta cetogênica na melhora da epilepsia se dá através da mudança da composição da microbiota. É a microbiota que traz o benefício. A dieta cetogênica, ela muda alguns tipos de bactéria que regulam a concentração de GABA e glutamato. Então, melhorando esse equilíbrio, você tem a melhora dos sintomas. E eu observo que às vezes quando a gente come aquela comida mais pesada, né? Vamos chutar o balde mesmo. Aquela feijoada de domingo que dá aquele peso, te dá consequentemente aquele sono e aquela moleza. Então, assim, até eu falo que quem não às vezes não necessariamente está cansado já sente aquela sensação. O que se explica quando se digere esses alimentos muito calóricos, assim? Teu corpo precisa de muita energia para digerir, né? É um processo que gasta energia, né? Então, assim, ele está tirando recursos, direcionando para o trato gastrointestinal para dar conta de tudo aquilo. Então, ele precisa mobilizar energia de algum lugar para fazer esse processo digestivo, porque ali a gente tem a combinação de muita gordura, da proteína, então é muita coisa, acaba sendo uma refeição muito complexa. E isso acaba realmente demandando muita energia. Então é meio que ele fala, fica quieto, que eu preciso de toda a energia para dar conta disso daqui, entendeu? Então, pensando assim, do que a gente começou a falar, às vezes das pessoas terem pouco tempo, quererem ficar muito produtiva, às vezes pode ser que eles adquirem aquela alimentação mais rápida, não necessariamente mais saudável, para diminuir, para consumir, voltar ao trabalho, mas isso daí pode fazer com que pese, aí dá aquela sensação de desconforto e às vezes falar, para que eu vou comer se eu posso ficar um pouco mais mole, mais cansado, qualquer coisa do tipo, né? Acontece isso, ou então a pessoa começa a tomar 15 cafés por dia, o que por sua vez vai aumentar a ansiedade, vai piorar a qualidade do sono. Então, mesmo aquela pessoa que fala, eu durmo depois de tomar um café, sim, mas a qualidade, o sono profundo é prejudicado. A pessoa fica cansada, toma mais café, né? Então acaba se tornando um ciclo. Então aí ela pula a refeição porque ela acha que ela vai ficar cansada. Chega à noite, o que acontece? Ela vai comer a casa. Exatamente. Né? O que também vai prejudicar a qualidade do sono. E o negócio fica crônico, né? Começa a virar um bololô ali, né? E vai ficando cada vez mais difícil da gente organizar. Como eu falei, é um sistema complexo. Uma coisa começa a bagunçar a outra. Um sistema que interage com o outro vai começando a bagunçar e bagunça tudo. E então, a alimentação, ela não é benéfica somente, por exemplo, a saúde mental, mas também a qualidade do sono, sim, a disposição física, sim, também, sim. né? Foco, concentração, né? Então, por exemplo, dá açúcar para uma pessoa que tem TDAH, o que acontece? Que tem hiperatividade. Acelera ela mais. Fica elétrica, ela sai voando, né? Então a gente tem como manejar isso, inclusive. Né? Eu falo, tenho muito. Quando eu tenho paciente adolescente, assim, na época de vestibular, né? Eu já passo lá a estratégia nutricional para vestibular, para manter foco, para manter concentração. A gente sabe que tem alimentos que ajudam nisso também. Por exemplo, teobromina do cacau. Chocolate bem amargo melhora muito a perfusão, né, a oxigenação do cérebro, então ajuda nisso, né, beterraba ajuda muito, então tem suco de beterraba, hoje em dia tem até em pó, melhora muito a perfusão, então melhora essa questão de foco, de concentração, então tem muita coisa. Falou que é foco, as pessoas já brilham os olhos e falam, eu quero manter o foco porque eu tô sem foco, enfim. A gente sabe o quanto que a tecnologia impacta na saúde mental, sim, no dia a dia, no desempenho e tudo mais, né? Então é importante a gente olhar para que é um conjunto de fatores, né? Exatamente. A busca pela alta performance das pessoas vem aumentando muito.
né? E pensando, né? Você já deu aqui algumas sugestões a respeito, principalmente, né? Da beterraba, do cacau, né? Tem algum outro alimento que a gente pode melhorar, assim, essa questão, pensando em quem está pensando em alta performance, mental mesmo, cognitivo, e que busca, assim, uma qualidade? Tem muito alimento, tem muito suplemento. Assim, falando de alimento, né? Ixi, a lista é grande. Mas a gente tem o cacau, né? A teobramina do cacau que ajuda bastante. Chá verde, né? Ele tem várias substâncias que acabam também melhorando. Uma delas é a teanina. Ele tem cafeína, que é estimulante, mas ao mesmo tempo ele tem a teanina, que é bem GABAérgico. Então, um equilibra o outro, ajuda a reduzir, por exemplo, a ansiedade, né? Se você reduz a ansiedade, você melhora teu foco, né? Também. Cúrcuma é um dos alimentos mais estudados. Enfim, a gente tem vários alimentos, mas a gente tem vários suplementos também. Então, eu digo, ômega 3 é uma coisa imprescindível, né? O ômega 3 ele vai fazer parte ali da estrutura de membrana celular, o que é importante, por exemplo, quando a gente pensa na ação de receptor pré-pós-sináptico, então para transdução de sinal, isso é muito importante, né? No cérebro é gordura pura, né? E 20% disso é ômega 3. Então a gente precisa do ômega 3 para um cérebro bem funcionando, entre outras gorduras também, mas principalmente o ômega 3. Magnésio, né? O magnésio, ele é um antagonista natural do glutamato. A gente sabe que o excesso de glutamato te deixa, né, excita mais o sistema nervoso. Então, por exemplo, o magnésio também, ele acaba sendo espoliado em momentos de muito estresse, você perde magnésio. Sem magnésio, você não produz energia, você não produz ATP. E aí, cai performance também. Né? O magnésio tem mais de 600 funções, então dá pra ficar um dia falando dele. Né? A gente, um outro suplemento que vem sendo muito estudado com efeitos positivos, a creatina. Que a gente pensa só, né, em academia e tal, mas a creatina, ela vem sendo muito estudada, inclusive tem estudos mostrando que uma única dose de creatina é capaz de ajudar a prevenção dos efeitos deletérios de situações de estresse, como por exemplo privação de sono. Então a creatina, ela melhora muito a produção de energia no cérebro, né? Então é um suplemento que também pode ser utilizado nessas situações. Fitoquímicos de frutas vermelhas, por exemplo, polifenóis que a gente chama, então extratos, né, de mirtilo, de, enfim, as frutas vermelhas em geral, o próprio açaí, né, acaba trazendo também vários benefícios, né, eles têm um efeito antioxidante muito grande, e o nosso cérebro é muito suscetível, né, à oxidação, e a gente tem estudos que mostram que ele literalmente entra no cérebro e age diretamente combatendo esse efeito inflamatório, né, então isso a gente tem muita coisa, né, muita coisa. E o importante é entender assim, porque as pessoas normalmente acham, volta de novo, que o que dá certo para mim dá certo para ele ou qualquer coisa. E que não necessariamente. Tem gente que acha que tomar aquele mundo de suplementos, que a gente sabe que o acompanhamento nutricional ele vai desde a alimentação até a suplementação, mas desde do que realmente cada um precisa. Exato, exatamente, porque assim, nossa, tem uma série de interações. Então, primeiro, depende de como você metaboliza, né? Então, isso já começa. A gente tem teste nutrigenético que ajuda a ver alguma dessas enzimas de metabolização. Tem gente que metaboliza rápido, tem gente que metaboliza devagar, então isso já vai influenciar muito. Segundo, a capacidade do seu trato gastrointestinal. Então, você tá desbiótico, o teu intestino tá uma caca, se tomar aquele suplemento, de repente não vai chegar onde ele precisa, vai passar reto. Ela tá fazendo cocô e xixi caro, né, só. Então, assim, tem uma série de questões que precisam ser avaliadas, nem todo mundo precisa de tudo. Esses suplementos, eles trazem bastante benefício, mas não é para todo mundo também, existem situações específicas, né, e aí a gente tem que analisar realmente de forma bem individual. Caso a caso, Caso né? a caso.
Tem algo que você gostaria de complementar, assim, de toda essa nossa conversa, da importância, né, de bem-estar, de qualidade de vida, pensando também a importância, né, da nutrição voltada a essa questão para a qualidade de vida, para o envelhecimento, que não há, a gente não come só o alimento, não se beneficia só hoje, mas também, né? Eu falo que eu estudo o envelhecimento para poder trabalhar com os adultos. Para quê? Para eles terem uma qualidade de vida quando envelhecer. E eu acho que a nutrição ela tem essa visão também, né? Com certeza. Também voltar para a saúde mental. Gostaria de complementar com alguma coisa? Eu estava até estudando, te aguardando aqui, um estudo mostrando realmente o efeito dos lipídios no retardo, né, do envelhecimento do cérebro associado à idade. Você vê como é importante. Bom, o que eu posso dizer assim, eu sou uma ativista, né, do efeito positivo que a nutrição tem na saúde mental e acredito que assim, a gente precisa educar as pessoas para entenderem isso. Porque isso é muito importante, a gente tem cada vez mais, a gente tem um aumento progressivo do número de pessoas que sofrem com transtornos mentais, doenças neurodegenerativas, doenças do neurodesenvolvimento, e a gente sabe que existe uma influência direta e reta. Então, às vezes, com um manejo nutricional simples, a pessoa vai melhorar muito a qualidade de vida. E eu sou uma ativista também do trabalho multidisciplinar, né? Porque ninguém sabe tudo, e quando a gente trabalha em conjunto, quem ganha, quem é beneficiado é sempre o paciente. Então, eu sou ativista da gente ter uma equipe com psicoterapeuta, com psiquiatra, com nutricionista, enfim, porque assim a gente consegue entender o paciente de dimensões diferentes e dar realmente ferramentas para que ele melhore, que ele tenha um resultado mais rápido, para que ele consiga se curar. Maravilha. Muito obrigada, Laís, por toda essa colaboração, né? Parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação, que a gente acompanha, né, nas mídias, o quanto realmente você ama o que faz, e estamos aí sempre juntas. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, conversar com todos vocês. E também sou sua fã, desde que eu te conheci, eu fui lá, né, falei, nossa, gente, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Sabe tanto, né, e ajuda na formação de tanta gente, é muito bom isso, a gente precisa de profissionais da saúde aptos a cuidar de pessoas, a gente precisa, né, de pessoas para cuidar da gente também. Exatamente, né? Eu acho que isso é importante, então assim... Confio muito no trabalho, tanto que agora você vai me colocar no eixo, né? Depois de passar um mês na Itália... que a senhorita já tenha começado, Já comecei. Depois de passar um mês na Itália comendo muito pós-casamento, eu voltei, a primeira coisa que eu fui procurar? Laís, óbvio, né? Faz parte. Muito bem. Vamos sempre uma vida equilibrada. Eu acho que eu sempre falo, a gente pode ter alguns momentos de sair um pouquinho ali do eixo. Porque nem o coração, ele bate tão linear, né? Exato. Mas a gente precisa entender que o equilíbrio é tudo na vida. Exato. Esse é o desafio. Chega lá. Vamos juntas nessa. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, trazendo, né, a Laís nessa conversa, nesse bate-papo aqui grandioso. E aguarde o próximo episódio. Até breve.